No nome de Jesus. Evangelho de Lucas capítulo 5. Nós estamos no início desse ano buscando entender um pouco mais sobre provisão, já que esta foi a mensagem clara que o Espírito Santo nos deu. 2023 será um ano de provisão. Se você esteve conosco presencialmente ou online no culto da virada, você entendeu um pouco mais da provisão do Senhor, amém? Na ocasião da virada, se você ainda não teve acesso a esse culto, que foi tremendo, profundo, você pode ir nas nossas redes sociais, Inude 28 no YouTube ou no Facebook, Pastor Leandro Azevedo. Você vai encontrar o culto da virada pela data, culto da virada. E neste culto, na madrugada do dia 22 para o dia 23, eu compartilhava uma palavra que nos mostrava que Jesus foi levado a uma área, um território de escassez e dificuldade. E ele foi tentado a dar respostas do seu coração muito sinceras às sugestões que o inimigo propunha a ele. A primeira grande sugestão vinha para atender uma necessidade fisiológica. Por não comer há 40 dias, Jesus teve fome. E no momento da fome, diz a Bíblia que veio ele, o tentador, apresentando uma proposta, uma sugestão. Qual foi ela? Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E aí Jesus, ele revela a expectativa do coração dele. Da onde ele estava esperando que a necessidade fisiológica fosse resolvida, sanada, ele logo responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mostrando para Satanás e para tudo que estava à volta dele, que sim, ele estava com fome, havia uma necessidade clara, evidente, mas ele aguardava algo que viesse da parte de Deus. Ele aguardava uma provisão. Foi tentado instantaneamente por mais 2 vezes, em situações diferentes, resistindo a todas elas. E ao final, o texto claro em Mateus 4 nos mostra que Satanás o deixou, os anjos vieram e o serviram. E nós entendemos isso como um sinal de provisão da parte de Deus. Logo em seguida, no nosso primeiro culto, no domingo, às 18 horas, nós aprendemos também que Elias foi levado a um lugar poderoso e tinha muita provisão disponível a ele. Por pregar a palavra, ele se levantou-se contra Elias, o rei de Israel, Acabe, e o Senhor falou para Elias: sai-te daqui, vai-te ao ribeiro de Querite, e eu ordenei a corvos que te sustentem ali. Ele vivenciou o que ninguém estava vivenciando, bebeu de uma água fresca que mais ninguém estava bebendo, porque não havia chuva mais sobre a terra. Pela manhã e no final da tarde, corvos, animais não muito bonitos, estranhos, mas enviados pelo Senhor, traziam pão e carne para que ele pudesse alimentar. E já no domingo, nós aprendemos que a provisão pode ser maravilhosa, mas ela pode amputar o nosso ministério, a nossa missão, se nós não aprendermos a lidar com a provisão da forma certa. Elias estava recebendo, mas não estava liberando mais. A voz profética dele estava calada. E Deus foi lá, permitiu que o ribeiro que o abastecia secasse. O texto é claro: e o ribeiro, e passados alguns dias o ribeiro secou. E no domingo nós tivemos uma revelação muito profunda. Às vezes na dificuldade, ou entre aspas, num fracasso, numa derrota, nós somos mais abençoados que numa provisão. Porque às vezes quando algo dá errado aos nossos olhos, nós somos despertados pelo Senhor e começamos a fluir novamente no primeiro amor que nós perdemos. Elias teve que ir para Sarepta. Deus falou que uma viúva o alimentaria, e ele pensou que era mais um corvo que viria dando tudo que ele precisava. Ele pede comida para ela, ela responde para ele: eu só tenho um pouco, vou fazer para mim e para o meu filho, nós vamos morrer. Aí aquele homem se vê obrigado, na adversidade, a abrir a boca e dizer: assim diz o Senhor. E ministra na vida daquela viúva, que é abençoada, e abençoa a vida dele. Diga glória a Deus.
Mas hoje eu quero falar não de um texto novo, eu mesmo já o li diversas vezes aqui. Eu quero falar da provisão como resposta daquele que serve. Nós temos que entender que a provisão não é um fim em si mesma. Deus vai dar tudo que eu preciso. Eu estou orando, eu tenho uma lista de algumas necessidades nesse ano que eu creio no meu coração que Deus está pronto e que os céus estão direcionados a me abençoar. Pois eu quero te ensinar hoje que provisão é fruto de uma vida daquele que serve a Deus, que vive de acordo com a expectativa de Deus. É esse que é suprido. Diga glória a Deus por isso. Lucas capítulo 5, quem já encontrou, diga glória a Deus. O versículo que nós vamos ler a partir do versículo 1, vamos ao texto sagrado que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E lançaram, e o que aconteceu? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o ajudassem, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Para o texto agora, e preste muita atenção, como eu sempre peço, que você realmente preste ao estar diante da palavra do Senhor. Até esse momento, Pedro não conhecia Jesus. Jesus era apenas uma figura famosa que andava curando e arrastando uma multidão de pessoas. O encontro de Jesus com Pedro e de Pedro com Jesus não se deu no momento de alegria nem de abundância. Se deu talvez numa experiência muito amarga de fracasso e derrota. Quando você vive uma realidade que a sua expectativa já era perder, é uma coisa. Agora quando você se mobiliza, quando você se enche de expectativa e esperança, querendo vivenciar um milagre ou algo muito bom, e debaixo dessa expectativa de bons momentos, você vive uma frustração, a dor é muito pior. Quando Jesus se aproximou do cais, ele encontra um homem cansado, exausto. Um homem que num dia anterior, algumas horas antes, estava indo para aquele mesmo lugar, acredito eu, com muita alegria. Eu queria poder colocar você dentro do contexto dessa história, porque às vezes nós lemos a Bíblia e não entramos dentro da história. É importante a gente imaginar, até o limite que a Bíblia nos permita imaginar. Ele falou para Jesus: eu pesquei a noite toda e nada apanhei. Então, ele já havia acessado aquele mesmo lugar que Jesus estava passando, que era um cais de pescadores, cheio de barcos de um lado e de outro. Algumas horas anteriormente, aquele momento do encontro, eu acredito que ele entrou naquele cais, ele acessou o barco dele com muita alegria. Ele ia para mais uma noite de pescaria, mais uma noite para buscar, afim, era a profissão dele, os recursos para a casa dele. Eu acredito que ele se armou de todos os instrumentos, ele planejou dentro daquele lago que era gigantesco, quase que um mar, os locais aonde ele iria pescar. Hoje nós temos muitos instrumentos de pesca, temos hoje, por exemplo, o sonar. Se joga um equipamento na água, você consegue ver a movimentação dos cardumes e você faz uma pescaria certeira, exatamente no ponto onde tem peixes. Mas naquele tempo era na habilidade. Ele tinha os determinados locais que ele já havia pescado muitos peixes em momentos de pesca anterior. Então imagina que aquele homem vai com muito entusiasmo, com muita confiança a uma noite. Ele preferiu pescar à noite, talvez porque naquele determinado lugar ali do lago tinham mais peixes disponíveis do que durante o dia. Eu
imagino os primeiros momentos, ninguém pesca sozinho, é muito perigoso, eles pescam em bando, os pescadores estavam juntos com vários barcos. Eu imagino o primeiro momento, a expectativa do coração de Pedro, quando Pedro joga a primeira rede, o arrasto naquele lago. E ele joga as redes e o barco vai passando e vai arrastando, não era uma canoa, era um barco de médio porte. E daqui a pouco você tem um trabalho para puxar aquela rede, e começa a se puxar, e percebe-se que não se tem peixe do primeiro momento. Eu imagino Pedro um pouco assustado, decepcionado, mas afinal de contas a noite estava apenas começando. Se tinham muitas horas ainda para pescar, se tinham muitos lugares ainda para visitar. Eu imagino Pedro talvez olhando para os amigos, companheiros e dizendo: não demos sorte dessa vez, mas vamos continuar pescando, porque temos que voltar com peixes. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. E eu não sei quantas vezes a rede foi lançada no chão, mas eu quero imaginar que fossem 3, 4, 5 vezes. E a cada rede lançada e recolhida sem peixes, a frustração se ia aumentando, porque havia uma expectativa sobre aquilo. Aonde você deposita expectativa e algo não acontece, você se frustra. É um comportamento, é um movimento natural do ser humano. Se você não tem expectativa, recebeu alguma coisa, amém. Não recebeu, você também não fica triste. Mas quanto mais você deposita expectativa e aquilo não acontece, mais frustrado você fica. E ao final do dia ele já havia voltado da pesca, o barco já estava ancorado, ele estava lavando as redes quando Jesus se aproximou. E aqui eu começo a entender a dinâmica do pensamento de Deus sobre provisão. Porque apesar de Pedro estar triste, olhe para mim, decepcionado, frustrado e cansado, Jesus no primeiro encontro não oferece a ele a oportunidade de sair daquela situação. Jesus não mobiliza os céus ao redor da necessidade de Pedro, muito pelo contrário. As primeiras palavras daquele encontro esse barco aqui é de quem? Jesus sabia de quem era. É seu? Qual o seu nome? Pedro. Me empresta o teu barco, eu estou com uma multidão inteira aqui, faminta da palavra, eu preciso pregar. Eles estão me aguardando. Teria algum incômodo de você me emprestar o barco? E Pedro, no primeiro momento, não, pode usar. Mas esse barco não está bem posicionado não. Me ajuda a arrumar esse barco aqui, rapaz. Coloca esse barco desse jeito que vai ficar melhor posicionado para mim para pregar. E durante um bom tempo Jesus pregou, sem olhar para Pedro, sem lidar com a necessidade pessoal de Pedro. Eu não sei quanto tempo pregou, a Bíblia não diz, mas se for com o pastor Leandro, eu vou falar que ele esperou bastante. E por que o Senhor fez isso com Pedro? Porque o primeiro encontro, porque a primeira aproximação entre um homem e Deus não aconteceu com Deus favorecendo este homem que estava desfavorecido, porque na necessidade os céus queriam ensinar algo para aquele homem que ele não poderia mais esquecer. E é o que os céus desejam ensinar para mim e para você. A provisão não é fruto de egoísmo, a provisão é fruto de entrega e serviço. Quanto mais você olhar para si mesmo, a fim de receber algo do reino de Deus, menos você terá. Porque há um princípio bíblico que diz: aquele que der, vai receber. Olha para quem está perto de você e diga assim: parece que está invertido, mas é assim que está certo. Fala para ele aí: parece que está invertido, mas é assim que está certo. Diga assim: se você der, diga para ele: se você der, você vai receber. Dentro do contexto religioso da igreja, nós utilizamos muito esse versículo nos momentos de ofertório. No momento de levantar as ofertas e doações, nós ensinamos o que pode ser aplicado com certeza absoluta para essa questão também. Quando nós disponibilizamos os nossos recursos para o reino de Deus, Ele nos abençoa, amém. Mas não está restrito a isso. É um princípio
que a humanidade se esqueceu, porque a cada dia que passa, por causa das nossas necessidades e privações, nós queremos que o mundo pare para nos ajudar, nós queremos que os céus se mobilizem para nos curar, para nos salvar. O que nós estamos sentindo é imediato, a dor que nós estamos enfrentando é maior do que a dor de todas as outras pessoas, e Deus tem que parar para nos ajudar, porque afinal de contas nós estamos precisando. E com isso a gente perde um princípio, o princípio de entender que o mundo não gira em torno de Leandro. Eu sou uma peça no tabuleiro de Deus. O primeiro encontro de Deus com um homem que não pegou nada a madrugada toda, não foi para oferecer um milagre para ele. Deus tinha um milagre para Pedro? Tinha um milagre para Pedro. Mas o momento de manifestar aquele milagre não era naquela hora que ele achava que precisava, porque o Senhor queria ensinar algo maior para ele. Eu quero você no reino, eu quero você com uma visão de coletividade, eu quero você disposto a servir pessoas. Você não tem o peixe, mas você ainda tem um barco. Eu quero o teu barco. Ofereça o teu barco para até Jesus mudar a vida dele. Que tipos de resposta ele poderia dar para um homem chato como Jesus? Porque se você não conhece uma pessoa vem te fazendo uma porção de pedidos, querendo usar o que é seu, ainda pedindo para você adequar o que é seu à vontade dela. No mínimo você vai achar que essa pessoa é inconveniente. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Pergunta para o irmão do teu lado aí, você já se deparou com gente inconveniente, sim ou não? É ruim, sim ou não? Ainda mais se você estiver cansado como Pedro estava. O Senhor estava provocando Pedro. O Senhor queria que Pedro não olhasse para o mar e para a falta dos peixes na rede dele. O Senhor queria que ele olhasse algo muito além. Existe algo muito além do que as suas necessidades, e Deus está preocupado com todas elas, mas Deus quer fazer de você uma pessoa capaz de abençoar. Esse é o principal motivo de você estar vivo, você ser uma fonte de bênção, um derramar de Deus na vida das pessoas. Eu posso não ter um peixe, mas eu tenho um barco. Você sabe o que acontece quando nós nos sentimos necessitados? A nossa tendência é excluir com o nosso egoísmo todas as pessoas que estão à nossa volta. A gente começa a afastar todo mundo que não para a vida para nos atender. É teu barco? Afasta um pouquinho mais. Irmãos, deixa eu pregar a palavra. E vai mensagem, vai pregação, e vai pregação. E Pedro aonde? Sentadinho. Eu sou um exemplo para ministrar para vocês. Eu sou um exemplo nessa noite para dizer para vocês o seguinte: nos momentos que eu me senti mais incapaz e mais triste, foi o momento que Deus mais me usou. Os dias que eu me senti mais impotente, nos dias que eu me senti mais insignificante, foi os dias que Deus me presenteou com poder, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas nos nossos dias tristes, nós fechamos a nossa vida, interrompemos o que está acontecendo, porque achamos que não estamos preparados e dispostos para fazer aquilo que Deus espera de nós. E Deus quer algo de nós que não é o nosso olhar sobre as nossas lutas, que é o nosso olhar sobre a vontade soberana do Senhor. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha para quem está perto de você, levante as suas mãos e diga assim: não tem peixe, mas tem barco. Continua ministrando isso aí para 5 irmãos à tua volta. Você que está ao vivo comigo, escreva isso nos comentários. Não tem peixe, mas tem barco. E o que é mais importante acerca de durabilidade, o peixe ou o barco? O que é mais precioso? Quem tem o peixe é porque tem o barco, mas quem não tem o barco às vezes não tem o peixe. Você está entendendo o que o Senhor está ministrando para você hoje? Coloca o teu barco de novo disponível no rio de Deus, para Deus começar, ou para Deus voltar a usar você
de um jeito que ele voltou, que ele fez lá atrás, num tempo que ele fez lá atrás, porque talvez por algum momento você ficou frustrado com a falta de peixes, você criou uma expectativa sobre um lugar, você criou uma expectativa sobre uma pessoa, e você morreu pelo fato daquilo não acontecer do jeito que você queria que acontecesse. Você voltou de mãos abanando, e nesta noite, no início desse ano, o Senhor te encontra aqui no cais, com as suas redes vazias, lavando as redes, e dizendo para você: eu quero o teu barco hoje. Você pode me oferecer algo, e eu também posso te oferecer algo. Os céus não abordaram ele dizendo: eu sei o que você está passando, meu filho, eu vim aqui hoje, eu estou criando todas as condições só para me aproximar de você. Volta lá, tem algo tremendo para você lá de novo. Não, vem cá e me serve. Tira o olhar da falta, tira o olhar da necessidade, tira o olhar da adversidade. Começa a olhar as possibilidades além disso. A sua vida não se resume naquilo que está dando errado. A sua vida precisa estar focada naquilo que está fluindo. Senão você vai entrar em depressão. Senão você não vai resistir às circunstâncias. Porque ninguém consegue viver de uma forma poderosa olhando para problemas. Davi é a prova disso. Eleva os meus olhos para os montes, para os problemas. O que ele conseguia entender quando olhava para problemas? Questionamento: de onde me virá o socorro? Mas tem um momento que Davi muda o foco do olhar dele. Ele começa a contemplar o Senhor e declarar: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí ele começa a falar da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés tropecem em pedra alguma. Não dormirá o guarda de Israel. Ele dá o pão aos seus amados enquanto dormem. Ele começa a contemplar fidelidade em vez de necessidade. Você não tem o pão, mas você tem um barco. Entrega o teu barco. Pode ser pouco para você, pode ser insignificante para você, mas é uma ótima plataforma para o reino. Jesus pregou, o olhar de Jesus nas multidões, convidando Pedro, chamando Pedro para esquecer o que aconteceu aquela noite, aquela madrugada, para fazê-lo olhar para algo maior, porque Pedro queria pegar um peixe e Jesus queria fisgar Pedro. Tanto que ao final de tudo o milagre que aconteceu, Pedro ficou tão constrangido que falou: sai de perto de mim, que eu não mereço estar perto de você. Jesus olhou para ele e falou o seguinte: você vai deixar de ser pescador de peixes, eu vou transformar você num pescador de homens. Aquela necessidade estava abrindo porta para um novo chamado. Aquela adversidade era a porta de entrada para o nascimento de um discípulo, para o nascimento de um futuro apóstolo. Pedro não tinha dimensão disso. Ele não imaginava o que Deus tinha preparado para ele. E o primeiro encontro que transformou aquele pescador no apóstolo aconteceu depois de uma noite fracassada, depois de uma noite derrotada. Você acha que os melhores momentos e mais oportunos vão acontecer quando o teu bolso estiver cheio de dinheiro, quando o teu marido te amar como deve te amar, quando a tua esposa se reconciliar com você, quando a tua empresa estiver bem? Mas eu quero dizer para você que os melhores encontros e reencontros acontecem quando você está reconhecido da condição que você tem. Eu não sou nada, o meu Deus é tudo. Eu preciso viver os sonhos de Deus e os planos de Deus. Eles são maiores que os meus. Jesus prega, ora, ministra, não sei se cura, provavelmente curou pessoas ali. E Pedro ali. Pedro tinha família. Interessante como a Bíblia relata isso. Eu já falei isso aqui. Quem tem sogra tem esposa. Jesus curou a sogra de Pedro. É um dos poucos apóstolos que a Bíblia menciona família, casamento. Ele tinha uma família em casa esperando ele. Ele não tinha nada para oferecer para aquela família naquele dia. Quando Jesus termina de cuidar, de derramar nas multidões que estavam sedentas, ele sai do barco, olha para o amigo que ele havia acabado de conhecer, que havia emprestado o barco para ele, e diz o seguinte: agora, só a partir desse momento,
você está autorizado para voltar onde você foi fracassado e fazer uma nova pescaria. Agora, não no momento que eu te encontrei, quando eu cheguei. Quando eu te encontrei, você precisava aprender uma lição maior do que aquilo que você achava que faltava para você. Você achava que faltava peixes para você, falta muitas outras coisas. Eu queria que você entendesse isso, Pedro. Agora, só agora, você está autorizado a voltar ao lugar que você não pegou nada, que cansou você, que desesperou você, que aborreceu você. Volta lá agora e lança a sua rede novamente. E Pedro responde a Jesus com muita alegria e muito ânimo. Ele recobre o ânimo dele e diz: a noite toda nada apanhei, mas segundo a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. Pedro demorou um pouquinho para entender provisão, porque em outra ocasião, Jesus dentro de uma casa, ele entra desesperado. Olha para mim. Mestre, mestre, o cobrador de impostos está aí para cobrar o nosso imposto. O que nós vamos fazer? E Jesus faz uma pergunta para ele: nós devemos pagar imposto, Pedro? Aí Pedro ficou olhando para ele: não sei, Senhor. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você está desesperado por quê, Pedro? Você está comigo. Vai no mar. Agora não é mais uma rede, é só um anzol. Coloque o anzol no mar. Primeiro peixe que você pegar, abra a boca, tire uma moeda de ouro, pague o meu imposto e o teu imposto. Os céus provêm para quem vive no propósito. Provisão é uma resposta daquele que serve, daquele que derrama. Enquanto você orientar o olhar da sua vida para ela mesma, enquanto você apenas olhar para as suas necessidades, e na sua lista de prioridade está aquilo que você precisa, você não vai alcançar o que o Senhor tem para você. O que o Senhor tem para você passa por renúncia. O que o Senhor tem para você passa por abandono de vontade própria. Aquele que não abrir mão de si mesmo e não tomar a sua cruz não é digno de mim. O Evangelho é a cultura do inverso. No mundo eu quero, eu preciso, olhem para mim, eu preciso chamar a atenção de vocês. No mundo eu diminuo para que Cristo cresça em mim. O apóstolo Paulo chegou a um tempo da vida dele que ele declarava: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. A vontade do céu prevaleceu sobre a minha vontade, a expectativa do céu prevaleceu sobre a minha expectativa. Amém ou não amém? Alguém está entendendo nessa noite o que eu estou falando? A tua expectativa está maior do que a expectativa do céu? Tua vida está girando em torno dos seus objetivos? Não é pecado desejar, não é pecado sonhar, não é pecado projetar uma vida melhor, mas tudo isso é consequência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é dono do peixe, mas Ele ainda não é dono do teu barco. Ele é dono do que você quer, mas Ele ainda não é dono do que você tem. Eu vou repetir: Deus é dono do que você quer, mas Ele não é dono do que você tem. Ele é dono do peixe que falta para você, mas você é dono do barco que Ele quer. Dá o teu barco para Ele hoje. Entrega teu barco para Ele hoje, que Ele vai dar o peixe que você quer. Peixe tem de sobra. Ele é dono da natureza, Ele determina. A provisão bate a porta, a provisão toca no telefone e te oferece o que você precisa. O que você quer, Deus tem. Ele não tem o que você tem e que você ainda não entregou: o teu barco. O que Deus mais quer no mundo? O teu barco, tua estrutura, tua plataforma, o que você se sente seguro para pisar. Ele quer isso para Ele, Ele quer isso na mão dEle. Enquanto você não entregar isso, não tem peixe. As redes continuam vazias. É um desafio para mim como pastor, todos os dias acordar e falar: é tudo teu. Mas não só através de canções bonitas, não apenas através de orações faladas, através de uma prática de vida, de olhar para Ele e dizer: eu vou viver uma vida para o Senhor. Diga glória a Deus por isso. E como que eu posso servir o Senhor? Vou abandonar tudo, vou virar pastor? Vou virar pastora? E quem diz que ministério é o que eu estou fazendo?
Uma mulher que cuida do seu marido dentro de casa, ela está ministrando diante do Senhor. Uma mãe que cuida de um filho está ministrando diante do Senhor. Um marido que paga um preço para sustentar a sua casa, para honrar a tua família, para andar bem com a tua esposa, ela está servindo o Senhor, ele está servindo o Senhor. Servir a Deus não diz respeito só a ter um microfone no altar, não. Talvez você ache muito difícil o que eu estou fazendo, mas com pouco tempo de prática você vai ver que é muito fácil falar, pregar, que 5% de tudo aquilo que Deus espera de mim se resume no que está acontecendo aqui hoje. Eu não tenho dificuldade nenhuma de ir numa plataforma para 1, 2, 10, 50, 10 mil pessoas, 50 mil pessoas, num estádio de futebol, com câmera, sem câmera. Não é mais um problema para mim pregar. Não é isso que é o meu ministério. Meu ministério é quando eu desço daqui e me disponho a discipular você, a caminhar com você, a ajudar você, a estar perto de você. O meu ministério é doar a minha vida, o meu tempo, para servir a igreja, a noiva do Cordeiro. Esse é o meu ministério, não é o que eu estou fazendo aqui não. Qual é o teu ministério? Você precisa ter um microfone para ministrar o Senhor? Lavando a tua roupa você pode ministrar. Fazendo a tua comida você pode ministrar. Cuidando da tua casa você pode ministrar. Servindo bem aqueles que trabalham para você, você está ministrando ao Senhor. Você está cuidando de pessoas. Obedecendo os seus superiores, você está servindo ao Senhor. Você está ministrando ao Senhor. Vivendo uma vida correta no meio de uma porção de gente mundana, pecaminosa, suja e errada, você está sendo um exemplo. Você está ministrando diante do Senhor. É essa plataforma que Deus quer. Eu não tenho peixe. Você tem um barco. O mestre quer o teu barco. Levanta a tua mão para 5 irmãos à tua volta e diga essa palavra: o mestre quer o teu barco. O barco é teu, foi você que construiu ele. O mestre quer o teu barco. Aquela situação foi toda desenhada pelo céu. Durante toda aquela madrugada, o Senhor segurou os peixes no fundo do lago. Durante toda aquela madrugada, o Senhor ficou em silêncio, os peixes também. Deus não podia lidar com um homem orgulhoso, com um homem que estivesse bem de vida, para olhar para o mestre e falar: procura outro barco, porque o que eu tenho eu não vou te dar, eu não preciso te ajudar. As dores nos quebrantam, elas nos diminuem, as dificuldades nos fazem refletir, nos machucam muitas vezes. E às vezes por trás de tudo isso há uma permissão de um Deus que nos ama, que deseja nos levar a um lugar que parece que a gente não enxerga que é possível chegar. A gente só está querendo mais uns 5 peixes só para aquela refeição. A gente perdeu a capacidade de olhar além, a gente só consegue desejar poucos peixes. Quem busca peixes sempre tem que buscá-los, porque eles são perecíveis, eles vão acabar. Pedro teria que voltar mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 20 vezes, talvez durante toda uma vida, para continuar pescando os seus peixes. Mas o Senhor tinha uma proposta diferente para ele. Ele tinha algo novo que Pedro não conseguia enxergar. Pedro nunca tinha ido além daquele lugarejo. Ele nunca tinha conhecido e acessado outras pessoas e regiões. Ele era um cara humilde, simples, de pouca educação, de muito trabalho, de muita hombridade, de muita honestidade. Mas Pedro terminaria aquela vida simplória dele daquele jeito. Mas os céus não queriam, os céus tinham algo maior para ele. E Deus precisou aquietar os peixes durante toda uma madrugada. Eu imagino que de madrugada devia ter um peixe bobão que ia perto da rede.
O Espírito Santo desce. Você vai atrapalhar. Ele tem que voltar sem nada. Eu preciso encontrar ele numa realidade onde ele aceite me ouvir. Você está entendendo? Talvez ninguém nunca te mostrou esse texto dessa forma. E não é um homem que está te mostrando, não é o Senhor que está passeando com você nessa história hoje. Pedro não volta altivo. Ele não volta cheio de si. Ele usou todas as habilidades, todas, naquela noite. Não pegou nada. Era proposital. Ele precisava daquele baque. Ele precisava daquela realidade, daquela dor, para despertar algo mais poderoso na vida dele. Só a dor tem um propósito. A minha dor tem um propósito. E pelo incrível que pareça, a sua dor e a minha dor não tem a ver conosco. Você vai ser curado dessa dor para você curar outras pessoas. Você será restaurado dessa dor, dessa falta, para você abençoar outras pessoas. Porque ainda há muita gente sofrendo no mundo. Isso só vai aumentar. Mas eu não queria, eu queria pegar os meus peixinhos, né? Mas é de quem a sua vida? É de quem a sua vida? Quem que dá o ar para você? Quem que faz seus batimentos cardíacos sustentarem você? Quem? Quem? Então essa vida aqui não é do Leandro, ela tem dono. Amém? Entrega teu barco hoje. A gente está no começo do ano. Você pode escrever uma nova história a partir de hoje. Entrega teu barco. Entrega teu barco. Eu estou cansado, mesmo cansado. Eu estou triste, vem triste mesmo. Entrega triste. Você não precisa de alegria para servir a Deus, não. Você precisa de obediência. Alegria é um detalhe. Nem sempre a gente tem. Eu mesmo já servi a Deus durante muitos dias de tristeza. Estou testemunhando nessa noite, que foi nos dias que eu me achei que eu mais me achei bagaço. Foi no dia que Deus mais usou. Amém? Quem já se sentiu bagaço assim? Levante a mão. Olha para o irmão do lado. Mas é ruim ser bagaço em cima da cama chorando. Fala com ele aí. Aí não tem proveito de nada. É ruim ser bagaceiro na cama. Ficar chorando na cama com medo de si mesmo vai adiantar o quê? Na virada de ano novo, uma irmã mandou uma mensagem para mim dizendo que não ia vir no culto da virada, porque estava desanimada da vida. Aí eu olhei para ela e falei assim: minha amada, mandei um áudio para ela de novo. Ficar desanimado para mim é luxo. Eu não posso nem me dar o luxo de ficar desanimado. Eu deixo para ficar assim triste, eu vou reunindo as minhas tristezas assim, para as minhas férias, porque aí eu não preciso ministrar. Aí eu vou para a praia e fico triste na praia, mas fico na praia. Porque bom é você ficar triste assim, na beirada de Búzios, de Guarapari, aí vale a pena você ficar triste. Então eu reúno todas as minhas tristezas do ano e vou lá afogar minhas mágoas com a minha família lá nas praias de Búzios. Porque eu não tenho condição de ficar triste. Sabe por quê? Porque se eu fico triste, eu fico dentro de casa, é uma vida que deixa de ser alcançada. É uma família que o diabo pode levar naquele dia que eu decidi não fazer o que Deus quer que seja feito. Então eu mandei uma mensagem para ela, falei: você está com muito tempo de ficar triste. Tristeza para mim hoje é um artigo de luxo. De vez em quando você dá uma tristezinha assim, você senta um pouquinho, chora um pouquinho, que a gente gosta, né? Faz aquele escândalozinho ali secreto. Ah, Jesus. Daqui a pouco tem uma visita para fazer. Meu Deus, enxuga o meu rosto aqui, deixa eu lavar o rosto. Vambora. Vamos servir a Deus. Aí acabou a visita, eu fico bem tristinho, vou lá na padaria, compro um sonho e vou comendo triste. Depois que o sonho acaba, eu tenho um culto para fazer. Vambora, agora vamos fazer um culto. Então ficar triste para mim hoje é um artigo de luxo. Eu não sei o que é isso, porque eu não posso me dar o luxo de ficar triste. Eu acho que algumas mães aqui também não têm esse luxo de ficar triste, porque se você ficar triste, sua casa desmorona.
Eu acho que muitos pais aqui também não tem nem mais esse luxo de ficar triste, porque se você ficar triste, você não trabalha e você fica desempregado. Me desculpe se você está com tempo de ficar triste. O Senhor quer arrumar alguma coisa mais importante para você fazer. Por isso eu sirvo a Deus feliz, sirvo a Deus triste também. Sirvo a Deus alegre, com vontade de fazer. Às vezes eu sirvo sem vontade de fazer. Às vezes eu sirvo a Deus com muita paciência, com muito amor. Às vezes a vontade que eu tenho de tacar um vaso no irmão. Mas eu continuo servindo a Jesus. Amém? Porque eu subi no altar um dia com uma mulher, olhei para os olhos dela e falei com ela: eu prometo te amar, te respeitar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Eu fiz um voto com uma mulher, eu não vou fazer um voto com Deus. Ela é a pessoa mais importante da minha vida. Deus é a pessoa mais importante da minha eternidade. Ela só vai ser minha mulher enquanto eu estiver vivo. Deus vai ser o meu Deus aqui e na eternidade. Então, se eu fiz um voto com ela, eu a amo, mas eu amo mais o Senhor. Eu faço um voto com o Senhor. Esse voto todos os dias eu tenho que relembrar Ele. Amém? Você está entendendo? Pedro, para de lavar as redes. Pega o teu barco e entrega para o mestre. Sirva ao reino, as pessoas, as multidões, com teu barco. Na hora oportuna, quando você menos estiver esperando, o Pai vai mandar você voltar para o lugar. Aquele marco de fracasso, de derrota, que selou a angústia que você vive, você vai voltar para aquele marco com uma palavra. Você vai voltar para aquele marco com comando. E aí você vai olhar para o mar que não te deu peixe e vai falar: o meu Senhor me mandou aqui de volta. E você vai lançar suas redes novamente. E não são as redes que vão pegar os peixes, são os peixes que vão pegar as redes. Ele teve que chamar mais vários barcos, porque o dele estava quase virando. Você quer provisão? Você quer viver um ano de provisão? Estou te fazendo uma pergunta, me responda nessa noite, publicamente. Você quer viver um ano de provisão? Você quer muitos peixes? Sirva ao Senhor. Ande com Deus. Levanta a tua cabeça e termine o que você começou. Porque senão você não vai ter autoridade. Termine o que você começou. Amém? Fique de pé que nós vamos orar nessa noite.